Vou começar, tá, moçada? Vamos lá. Nós, Queiroz. Aqui uma questão de VOF, aqui para a gente lembrar um pouquinho do modelo atômico clássico, né? Quando a gente, a partir de então das descobertas de Rutherford e Thomson, aí junta-se a isso a descoberta do nêutron, a gente tem o modelo clássico, né, do átomo. Então, lembrando dessa parte da aula que a gente falou também, o modelo clássico é o modelo que constrói o átomo a partir de 3 partículas elementares, né? O elétron, que tem carga negativa e massa desprezível, o próton, tá? O próton aqui associado a uma carga que em módulo é igual ao do elétron, só que a massa é bem maior. E o nêutron, que para o ensino médio é uma partícula meio misteriosa, né? Se a gente acha ela meio sem pé nem cabeça, né? Tipo assim, por que ela tá ali, né? Geralmente o aluno tem essa indagação. Ah, mas por que o nêutron tá ali? Ele tá ali para explicar coisas que a gente não estuda, na verdade. Embora, quando a gente estude radioatividade, a gente fala um pouquinho, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem que o processo de fissão do urânio, ele começa com a emissão de um nêutron. E quando o urânio quebra, ele libera 3 nêutrons, que vão alimentar outros urânios. Então, o nêutron ele tem um papel importante, por exemplo, no processo de fissão em cadeia, tá? Que serve tanto para as usinas nucleares, como, por exemplo, para a construção de armamento nuclear, né? Que não é o fim que a gente desejaria, tá bom? Outras coisas importantes, né? A partir daqui, então, o elemento ele passa a ser caracterizado por um símbolo, né? Então vem aquela formalização que a gente usa hoje. Aí você tem aqui um número abaixo, que é o número atômico, e aqui acima o número de massa, né? O número de massa que representa a quantidade de prótons e nêutrons, e o número atômico que representa a quantidade de prótons, tá? É daqui que vem a classificação dos elementos por número atômico, né? Eu até citei na aula, não sei se vocês lembram de um cara chamado Mosley, que ele propõe a classificação dos elementos a partir da sua carga nuclear, que é basicamente o nascimento da tabela periódica moderna, né? Junto com a ideia do Mendeleev, tá? Que fala sobre as propriedades periódicas, tá? Depois a gente comenta um pouquinho sobre isso na parte de tabela, tá bom? Aí daqui a gente também tem como consequência, né? A partir do modelo clássico que você cria do átomo, você começa a explicar coisas. Por exemplo, como é que eu explico a existência de cátion e ânion, né? Em que circunstâncias eu tenho cargas positivas e negativas da química? Em elementos, em átomos, onde esse equilíbrio não está garantido, né? Então, no cátion eu tenho um excesso de próton e no ânion eu tenho um excesso de elétron, tá? Na teoria de ligação química, ligação iônica, covalente, metálica, né? A gente vai discutir muito essa perda e ganho de elétron. Essa perda e ganho de elétron ela começa a ser discutida também na parte de tabela periódica, né? Por que metal perde tanto elétron? Por que metal gosta de formar cátion? Por que não metal gosta de formar ânion? Né? Por que tem essa diferença? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Acho que é isso, basicamente. Então vamos ler, ele pede para corrigir falsas, a gente comenta rapidamente o que for falso, tá? Não precisa escrever tudo. Então, ó, quais as afirmações a seguir são verdadeiras em relação ao átomo? Corrija as falsas. A. Próton e nêutron, ou prótons e nêutrons, são encontrados no núcleo, até aí ok, que é a parte do átomo que apresenta carga elétrica positiva, ok, e na qual se concentra praticamente toda a sua massa, ok. Né? Então, A, verdadeira. B. O átomo eletricamente neutro possui o mesmo número de elétron e próton, ok. Se o número de elétrons for maior, forma-se um ânion, ok. Se o número for menor, tem-se um cátion, ok. Verdadeira. C. O número atômico Z informa o número de prótons, ok. D.
o núcleo de qualquer átomo sempre conta com o mesmo número de prótons e nêutrons. Isso não é verdade. Isso é falso. O que é, sim, curioso é você analisar, por exemplo, né, vamos pegar algumas situações. Por exemplo, cloro, 17,35. Magnésio, 12,24. Sódio. Estou pegando os que eu lembro, tá, gente? 11,23. Aí tem carbono, Carbono tem o 6,12, tem o 6,13, né? Isótopo de carbono. Quando você vai ver, você faz uma conta rápida aqui, ó. Quantos nêutrons cada um deles tem? Esse cara tem 18. Esse cara tem 12. Esse cara tem 12 também, ó, isótono. Ó, de quebra ainda vem um exemplo de isótono aqui, tá? Esse cara tem 6 e esse tem 7. Quando você compara os números de nêutrons com os números de prótons, você percebe que ou eles são iguais, mas muito parecidos, tá vendo? Isso daí tem uma explicação, tipo, que a gente não estuda no ensino médio, mas tem uma explicação com forças nucleares, né? O que a gente percebe e outra coisa, né? Que isso é importante para vocês. Os elementos que têm radioatividade natural, os que você encontra na natureza, quando você vai olhar para essa relação, o número de nêutrons é muito superior. Quer ver? Vamos pegar um caso aqui. Pega o urânio mesmo, que eu lembro de cabeça. O urânio ele tem 92 e 235. Olha a desproporção aqui, ó. Eu tenho 92 prótons e tenho 143 nêutrons. Esse desbalanço está diretamente associado ao elemento radioativo. Tem uma expressão que eles usam, já caiu até no Enem isso, tá? Cinturão de estabilidade. Esse cinturão de estabilidade é um gráfico. Você não precisa saber o gráfico, mas você precisa saber o que ele quer dizer. Porque se aparecer, você não vai nem precisar olhar o gráfico. Ele é um gráfico que relaciona os elementos de acordo com uma relação entre número de nêutron e número de próton. É um gráfico montado desse jeito. Ele pega todos os átomos que tem, isótopo, tudo quanto é elemento. Por exemplo, o cloro, ele é 17,35, né? Então eu vou lá no 17 e número de nêutron 18. Vai dar um número aqui. Vai dar um cloro. Aí você pega o carbono 12, vai dar carbono 6, nêutron 6. Então, o que você percebe? Quando o elemento tem uma relação de nêutron e próton 1 para 1, ele fica bem numa retinha. Se o elemento começa a se desviar muito dessa reta, quer dizer que ele tem muito nêutron para a quantidade de próton. Então, o cinturão de estabilidade são os elementos que estão nessa reta. Quanto mais próximos dessa reta tiver o elemento, maior a tendência dele ser estável. Se você procurar nesses apostilas de banca de jornal que os caras montam de Enem, revisão de Enem, tem um exercício sobre isso no Enem. Tá? Caiu uma vez, assim, isso daqui. E o cara tava perguntando mais ou menos a explicação do que era o gráfico, tá? Então, o que a gente, para nós, assim, né, fica de mensagem de importante? Que o que dá uma certa estabilidade para o núcleo é essa proporção de nêutron e próton ser meio que 1 para 1, tá? Beleza? Perguntas aí, gente? Acabamos revisando bastante coisa também de número atômico, número de massa. Podem tirar print, tá? Se vocês quiserem, que eu vou trocar de tela aqui.
Aqui um exercício também de isóbaro, isótono. Tem 2 aqui que eu separei para a gente fazer, tá? O 6 e acho que o 7 também. Aqui vê o F, tá? Afirmação 1. O magnésio mais 2 e o neônio são isótopos porque tem o mesmo número de elétrons. Bom, não, né? Eles de fato têm o mesmo número de elétrons, né? O magnésio 2, ele tem 12 prótons, tá? Tem o número de massa 24, que a gente estava comentando agora há pouco. Então, isso significa que ele tem 12 nêutrons. E aí ele perdeu o elétron, né? A carga positiva indica que ele está sobrando próton. Então, ele tem 10 elétrons. Ele é isoeletrônico do neônio, né? O neônio, gás nobre, aqui neutro, não tem carga. Ele tem 10 prótons, portanto tem 10 elétrons. E o número de massa dele é 20. Então ele tem 10 nêutrons também, tá? Então a 1 é falsa. 2. Os isóbaros argônio e potássio têm propriedades diferentes. Bom, primeiro, eles de fato são isóbaros, né? O argônio e o potássio têm a mesma massa, mesmo número de massa, então são isóbaros. E propriedades diferentes também. O argônio é um gás nobre, não reage, não se liga. O potássio é da família 1A, reativo, né? Bastante reativo. Então, tudo verdade. Tudo verdade. Tá? 3. Essa tela. Cloro 37 e cálcio 40 são isótonos. Bom, isótonos eles são, de fato, né? Vocês conseguem perceber isso, gente? Para o cloro, eu tenho 20 nêutrons. Tá? 37 menos 17. E para o cálcio, idem. Então, de fato, são isótonos. Mas não tem o mesmo número de massa. Né? Aí já não. Então, falsa. Tá? Então, a única verdadeira é a 2. Alternativa B. Tá? Isso faz muito tempo que não cai essas coisas, né? Vocês que estão antenados em vestibular, vocês devem estar ligados que isso é uma coisa que muito tempo não cai. A gente tem que falar porque às vezes aparece uma expressão, né? Na radioatividade se usa muito, o isótopo do césio. Você tem que saber o que é. Tá? Vamos lá, outra. 7. Essa questão, ela é uma questão meio clássica. Tá? Ele pega átomos incógnitas e começa a falar, fulano é isótopo do ciclano, que é isótono do fulano, que tem 34 nêutrons. Manja, qual que é o número de massa do fulano? Ele vai, e você vai conectando as informações. Tá? Também é um exercício que faz muito tempo que não cai. Tá? Então, olha o que ele fala. Aqui, a ideia desse exercício é você ir lendo ele e meio que montando um roteiro. Tá? Você vai botando os elementos aqui do lado e vai colocando as informações conectando. Tá? Então, ele fala assim, ó. Primeiro eu vou ler uma vez só. Você vai ver que quando você lê de uma vez, ele fica super confuso, o texto. Tá? Ó. O átomo de um elemento X perde 3 elétrons para formar o cátion trivalente com 21 elétrons. O elemento químico X é isótopo do elemento W, que possui 32 nêutrons. Outro átomo do elemento químico Y possui número de massa A, 55, sendo isóbaro do elemento X. Olha, ele volta a citar o X. Então ele começa a falar do X, fala do W, que fala do Y e volta para o X. Então você vai conectando os caras. Com base nas informações fornecidas. Aí ele pede umas coisas aqui, ó. Número de massa e o número atômico do X e o número de massa do W. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou escrevendo o que ele fala. Ó. Então, ó, primeiro ele fala que o X mais 3 tem 21 elétrons. Essa é a primeira coisa que ele fala do elemento. Ó. O átomo do elemento X perde 3 elétrons, então ele ficou mais 3,
para formar um cátion trivalente com 21 elétrons. Daqui, a tua cabeça já tem que trabalhar assim, ó. Ah, então esse maluco tem 24 prótons. Isso aqui é a tua cabeça que fala, ó. Cabeça. Cabeça. Tá? Beleza? Beleza. Aí, continuando. Aí ele fala assim, ó. O elemento X é isótopo de W. Então, eu vou colocar o W aqui e vou escrever assim, ó. Isótopo. Mesmo número de próton. Olha só como a tua cabeça já funcionou bem aqui, ó. Então, se esses caras têm o mesmo número de prótons, tá, ó, o elemento X é isótopo de W, você já sabe quantos que esse cara tem 24 prótons, tá? Mas depois a gente coloca. Ele fala que o X... Peraí. O elemento X é isótopo do elemento W, que possui 32 nêutrons. Então, ainda ganhamos de presente que ele tem 32 nêutrons. Ó, já acabou o problema, praticamente. Agora ele começa a falar do Y. Outro elemento químico Y possui número de massa 55 e é isóbaro de X. Então, eu vou colocar aqui o elemento Y, ó, e vou dizer que ele é isóbaro. Isóbaro. Tá aqui, pronto. Do elemento. Então, vamos lá. O que eu sei sobre ele? Ele tem número de massa 55. Se ele é isóbaro de X, o X também tem 55. A gente já tinha concluído que o X tinha 24 prótons. 24 prótons. Se ele é isótopo do W, o W tem 24 prótons. Pronto. Consegui baixar tudo de uma vez, ó. O número de massa e número atômico do X está aqui, 55 e 24. E o número de massa do elemento W a gente vai achar agora. O número de massa dele é os prótons mais os nêutrons. Tá? Então, vou colocar de outra cor aqui. Dá 56, né? 56. Tá aí, prontinho. Tá? Você vai fazendo esqueminha e puf, sai. Podem tirar print se quiserem, e eu vou trocar de tela. O modelo de Bohr, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? O exercício em si é só um motivo para falar do modelo mesmo, que ele é bem tranquilo. O que caracteriza o modelo de Bohr já é meio que uma loucurinha na física e na química, né? Eu tinha falado para vocês que o Bohr é o modelo em que pela primeira vez eu incorporo características de matéria e característica de onda. É a primeira tentativa de juntar a mecânica clássica com a mecânica quântica. Tá? Vamos lembrar que existiam algumas coisas que o modelo de Bohr trouxe para, vamos dizer assim, desatar um nó, né? A expressão que mais marca o modelo de Bohr é a explicação do espectro de emissão atômica descontínuo. Expressão com foda, né? Fala a verdade, é uma expressão bem difícil de entender. Eu vou dizer para você uma coisa, se você não entendeu essa expressão, não se estressa, mas tem que entender. Tá? Se você entende essa expressão, você entende tudo que eu falei de modelo de Bohr. Por quê? O que é o espectro de emissão? Eu vou voltar um pouco, se vocês me permitem. Vou fazer uma coisa aqui. Vamos ver como é que está meu computador de velocidade. Estou fazendo uma coisa nele aqui que ele pode simplesmente travar
ou não? Porque a gente tem 200 mil slides aqui. Ó, tá aqui. Achei. Opa! Olha aqui. Isso aqui é um espectro de luz normal, certo? O que a gente nota nele de especial? Uma continuidade das cores, né? Isso aqui é o que acontece no arco-íris, a gente discutiu isso na aula, então vou tentar ser um pouco breve. Essa luz, ela é a luz branca, tá? A luz branca. Existem certos dispositivos que fazem átomos emitir luz. Lâmpadas, por exemplo, essas lâmpadas de gás, né? Xenon. Quando essa luz ela é decomposta, a gente tem um padrão totalmente diferente. Aqui. Você não vê um arco-íris, você vê fiozinhos. São pedaços da luz. Isso é chamado de espectro descontínuo, né? O modelo de Bohr, ele explica o espectro descontínuo, por que o átomo, quando excitado, emite só algumas luzes, e ele prevê as cores que cada átomo vai emitir pela matemática. Ele não é um modelo de brincadeirinha, embora ele tenha uma série de problemas, né? Ele vai prever as cores, ele prevê as cores do hidrogênio, do espectro do hidrogênio, né? E ele traz uma série de conceitos novos para o modelo, apoiados na mecânica quântica, né? Então, vamos lembrar aqui, ó. Aqui. A primeira frase é importante. Os elétrons ocupam determinados níveis de energia, ou chamados camadas eletrônicas. Só que essas camadas eletrônicas, elas têm energias quantizadas. Inclusive, ele prevê a energia, tá? Ele calcula para o átomo de hidrogênio que a energia do elétron, ela vale menos 13,6 eV sobre n ao quadrado. É a energia do elétron em cada órbita. Só que ele faz uma ressalva. O n, ele precisa ser um número inteiro positivo. Isso aqui é a mecânica quântica trazida para a química. Ele está dizendo que o elétron tem só algumas órbitas permitidas. Tá? A segunda paulada que ele dá, né, de acerto, né, a primeira paulada é essa. Ele prevê isso aqui. Isso depois é constatado no laboratório. Tá? Depois eu conto para vocês como é que os caras provam que isso é verdade. É muito louco. A gente vai falar sobre isso na aula de tabela periódica. Muito bem. A outra coisa que ele fala é a transição eletrônica, né? O item 4. A transição eletrônica é o que explica a luz que o átomo emite. Foi aqui que o modelo dele foi muito aceito, porque ele previa, por essa conta, quais as cores que um átomo pode emitir quando ele é excitado. Tá? Tem até exercício na lista que fala sobre isso. Tá? Vai ter um também na aula de ligação química. Tá? Bom, aí vamos lembrar aqui rapidamente, ó. Vou voltar para o outro slide. E aí a gente faz um resuminho na questão. Aqui. Perdão, agora voltou. Aqui. Tá? Então, a ideia é basicamente o seguinte, né? Vamos falar da transição. Então, vamos imaginar um átomo de hidrogênio com as órbitas eletrônicas. Certo? Aqui você tem a energia da primeira órbita, a energia da segunda órbita e a energia da terceira órbita. Tá? A energia da órbita é dada por menos 13,6 eV sobre n ao quadrado. Ok? Então, para a primeira órbita, fazendo uma conta rápida, você vai ter uma energia de menos 13,6 eV. Então, se o elétron estiver nessa órbita aqui, ó, a energia dele é 13,6 negativo eV.
que é o elétron-volt, tá? A propósito, eu falei isso na aula, mas não custa nada. Um elétron-volt é uma energia minúscula de 1,6 10 a menos 19 joules. Você só vai entender isso aqui quando a gente tiver aula de potencial elétrico. Então, seguro, nem adianta te estressar com esse, por que esse valor. Né? Para os mais atentos, esse valor aqui é a carga do elétron. Mas isso não é carga. Isso é joule, energia. Tá? Então, se o elétron tiver nessa órbita, ele tem essa energia. Muito bem. E se o elétron tiver na órbita 2? Bota 2 ali. Tá? Eu vou fazer a conta bem rápido aqui, peraí. Que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, 13,6 dividido por 4 dá menos 3,4. Terceira órbita. Eu vou dividir agora 13,6 por 9. Dá 1,5. Negativo. Eu quero que vocês percebam duas coisas. Primeira, vamos colocar essas energias dentro de uma escala? Energia. O primeiro número está bem aqui embaixo. Ele é menos 13,6. Isso em EV, tá? Notem que o zero, ele está aqui, ó. As energias do elétron, elas são sempre negativas. O que acontece é que quando ele dá um pulo para uma órbita de fora, aqui, ele muda a energia. Ela fica menos negativa. Ela vai para menos 3,4. Ela sobe pra caramba, tá vendo? Eu vou colocar mais ou menos aqui. Tá meio fora de escala, mas tudo bem, vai. Vocês estão acompanhando, gente? Tudo bem? Se eu vou para a terceira órbita, é menos 1,5. Eu quero que vocês percebam duas coisas. Primeiro, quanto mais próximo do núcleo, menor a energia do elétron. Então, a tendência do elétron é ficar mais próximo ao núcleo. Isso pelo modelo de Bohr. Você percebe que quando você muda de uma camada para outra, quando você vai se afastando do núcleo, a diferença entre as camadas vai ficando mais sutil, tá vendo? Ou seja, é muito mais fácil para os elétrons transitarem nas camadas mais externas. Tá? Isso explica, por exemplo, por que metal conduz corrente elétrica. A diferença das camadas externas aqui nos metais ela é muito pequena. Os elétrons ficam soltos ali. Ficam meio perdidaços. Por isso que a gente fala que tem mar de elétron. Percebe como a teoria do Bohr é foda? Ela explica uma porrada de coisa. Tá? Tudo bem? O que ele fala? Posso transitar entre órbitas? Eu, elétron, né? Eu, elétron. Posso. Desde que o elétron receba uma energia adequada. Então, por exemplo, vamos imaginar que o elétron transite da órbita 1 para 2. Para ele transitar da 1 para 2, ele tem que absorver um quantum de energia. Quanto vale a energia dele? A diferença daqui, ó. Quando ele pula para a camada 3.4, a camada 3.4 não é a mais estável, ele tende a voltar. É como você jogar um corpo para cima, ele vai voltar. Para pensar, gente, que do ponto de vista de energia, quando você joga um corpo para cima, ele vai procurar a menor energia potencial que ele encontrar. Por isso que o corpo gosta de ir para baixo. Ele gosta de ir para baixo porque é onde tem menos energia potencial. Por isso que a água cai para baixo e não para cima. Tá? Por isso que o elétron escorre num sentido. Tudo que acontece na natureza tem a ver com potencial. Então, quando o elétron transita para uma órbita mais externa, ele tende a voltar. Quando ele volta, ele reemite a energia. Então, ele absorve para subir e libera para voltar. Essa liberação, o Bohr detecta na forma de luz. Quando ele sobe e desce, ele emite uma luz bem específica. Que luz bem específica é essa? É a diferença. Então, por exemplo, se ele sofre uma transição 1-2, ele emite uma luz. Se ele sofre uma transição 2-3, ele emite outra cor. Por quê? Porque o Planck já tinha falado que a energia é proporcional à frequência da onda. Então ele junta
a quantização da energia numa onda. Então, parece que as coisas se encaixam. O Bohr diz que a energia é quantizada, porque quando ele diz que a energia das órbitas é quantizada, são quantizadas, ele consegue justificar que toda vez que o elétron pula, ele emite pacotes de energia. Então, o que o Bohr fez foi tentar encaixar o conceito de pacote que o Planck deu, né? O primeiro cara que usou o termo quantum foi o Planck. Então, ele pega o conceito de pacote de energia e joga para o átomo. Caiu como uma luva, né? Pô, o átomo tem orbitinhas. Sabe como é que eu gosto de olhar para as orbitinhas? Eu não sei se vocês lembram da geografia, aqueles mapas de curva de nível, que você vê um monte de risco assim, ó. Ele faz uns trem assim, ó. O átomo é meio que uma curva de nível, só que é uma curva de nível de energia. Ele tem um poço de energia, são níveis permitidos. Ah, e aqui, tem algum elétron aqui? Não. 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 Ah, por quê? Por que não? Por que não? Porque não tem. Nesse nível de organização atômica, a natureza não funciona do jeito que a gente está acostumado. Né? É basicamente isso. Tipo assim, cala a boca. É isso. Né? Tudo bem? Beleza? Deu para lembrar um pouquinho, gente, de modelo de Bohr? Então, o que o Bohr trouxe de importante? Item D de dado, né? Quantização de energia das órbitas. Tá? Quantização de energia das órbitas. Beleza? Danilo. Oi. No caso das explosões dos morteiros, as cores elas também são determinadas pelos elementos que compõem o morteiro, não tem a ver com Sim. isso também? Sim. Então, Porque tipo assim, aí... mas... Pode falar. Tipo assim, partindo dessa lógica que você falou agora, você não poderia fazer, tipo... por exemplo, eu quero fazer fogos dessa cor aqui. Aí você vai colocar quantidade de pólvora e tudo mais para liberar essa energia. Só que você pode produzir outras cores com o mesmo elemento, não pode? Então, o que acontece, né? Primeiro, esses níveis de energia, eles são previstos para vários átomos. Então, por exemplo, os níveis de energia para o hidrogênio são esses. Isso não significa que para o sódio sejam os mesmos. Então, cada átomo tem níveis de energias específicos e, portanto, determinadas transições associadas a eles. O que acontece é que a energia... Porque, assim, quando a energia é liberada no rojão, por exemplo, nos fogos de artifício, né? Para quem não está entendendo a história dos fogos de artifício, gente, porque é um exercício muito comum de vestibular, né? Ele diz, olha, existem coisas no nosso dia a dia que podem ser explicadas pelo modelo de Bohr. Uma delas é as cores dos fogos de artifício. Porque as cores dos fogos de artifício, que é o que o Breno está falando, você aquece o átomo, só que quando você aquece o átomo, você está dando para ele vários pacotes de energia diferentes. Ele vai selecionar alguns e outros ele vai deixar passar. Qual que ele absorve? Por exemplo, o hidrogênio ele pode absorver um quantum dessa diferença, pode absorver um quantum dessa e pode absorver um dessa. No more. Então, a cor que ele emite, na verdade, é o que ele absorveu de quantum, de calor, de energia. O resto ele deixa passar. E outra coisa, não sei se eu estou respondendo muito bem a sua pergunta, mas e outra coisa quando a gente fala que um elemento emite luz, nem sempre ele está emitindo visível. É que a gente não quer falar assim, né? O átomo emite ondas do espectro eletromagnético, mas a rigor ele emite ondas do espectro eletromagnético, o que significa que nem sempre essas ondas serão visíveis. Elas podem ser ondas da faixa do infravermelho, podem ser ondas da faixa do ultravioleta. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem uma leve emissão no ultravioleta. Uma leve emissão. Essa a gente não consegue observar com o olho, mas você consegue com o aparelho. Tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Breno. Ou se eu fui prolixo. Tá, beleza. Tanto é que outra aplicação para isso, né, falando em aplicações, é na astronomia. Quando uma estrela explode, pessoal,
Existem vários eventos que podem causar explosões de estrela, mas em geral são compressões, né? Você tem lá na estrela vamos dizer assim, um pool de forças, né? Forças de repulsão e atração. Repulsão porque a estrela é uma bomba nuclear. Então ela está emitindo muita energia. E atração por causa do campo gravitacional. Quando a estrela começa a esfriar, porque começa a perder o combustível, as forças de atração gravitacional, elas sobrepujam as de repulsão nuclear. A estrela começa a colapsar. E aí ela explode. Ela explode. Ela fica intercalando contrações gravitacionais com explosões nucleares. E chega uma hora que ela não aguenta mais. Quando ela emite luz, essa luz está muito associada a comprimento de onda de que elemento? Hidrogênio, hélio, lítio. Esses comprimentos de onda têm cores específicas. Tudo bem? Então vai acompanhando meu raciocínio. Esses comprimentos de onda têm cores específicas. Então uma estrela deve emitir determinadas cores. O que chama a atenção quando você faz a medição é que as estrelas emitem cores diferentes das esperadas. Qual a explicação que a física dá para isso? As estrelas estão se afastando ou se aproximando e existe um efeito Doppler associado à distorção da frequência da luz. Isso já caiu em vestibular, tá? Eu estou falando para vocês, isso não é papo de louco. Isso é questão de vestibular. Olha onde vai a aplicação do conceito de Bohr. Tipo, na ciência mais assim, elevada. Tá? Depois a gente vai discutir o efeito Doppler. Mas, por exemplo, como é que a gente sabe que o Sol tem muito hidrogênio e muito hélio? Porque se você pegar a luz do Sol e decompor de forma bem minuciosa, você vai perceber certos comprimentos de onda absurdamente proeminentes, que são justamente os comprimentos de onda do hidrogênio e do hélio. Sacaram a ideia? Beleza. Espera aí. Vou trocar aqui. Aqui a gente começa com o modelo de camadas eletrônicas, tá? Aqui uma representação do modelo de Bohr, já introduzindo o conceito de camadas, tá? O Bohr não previa número de elétrons em camada, isso aqui veio da mecânica quântica. A ideia de que na primeira camada só pode ter 2 elétrons, na segunda só pode ter tantos, isso aí é mecânica quântica, tá? A partir do esquema, ele pede para a gente mostrar a configuração crescente de energia dos elétrons. Quando ele pede para a gente representar a configuração de energia, ele está pedindo para a gente usar o diagrama. O diagrama. Tá? Então, é olhar na primeira camada, ele tem a primeira camada com 2 elétrons, a segunda camada ele tem com 8, 2, 4, 6, 8, né? Isso, 6, 8. E na terceira camada ele tem 2 elétrons. Eu vou encaixar isso no diagrama de Linus-Pauling. Diagrama de energia. 1s2, 2s2, 2p6. Claro que esse diagrama ele precisa ser memorizado, né? Com o tempo você vai memorizando, mas depois com a tabela periódica também fica tudo mais simples. Depois 3s2. Tá? Daqui você tem aquelas consequências que a gente viu, né? Então, do diagrama de energia, você tira o número de camadas, o número de níveis ou camadas. O número de níveis, ele dá uma ideia meio de localização, né? Então, eu penso nos elétrons mais distantes, que seriam esses, e os mais próximos ao núcleo. Então, pensando naquela... E aí, o diagrama, ele leva em consideração a energia dos elétrons. De tal maneira que, nessa ordem, a energia vai crescendo. Tá? Por isso, pessoal, vocês devem lembrar que o último lugar onde você põe elétron, ele ganha uma nomenclatura específica, né? A gente diz que é o subnível mais energético.
tá? É ali que os elétrons teriam a maior energia dentro do modelo mais atual, assim, tá? Beleza? Outra coisa que a gente tira daqui, que também tem relevância, né? É o conceito de camada de valência. Vamos lembrar, né, pessoal, que dentro de uma camada existem orbitais, que são onde os elétrons estão basicamente orbitando. E esses orbitais, eles têm formas diferentes. Então, uma coisa que você tem que tentar, assim, treinar o seu cérebro é quando você olhar para isso aqui, ó, e não cair na besteira de achar que a camada 2 está dividida. Isso não é muito correto. Na verdade, você tem na camada 2 orbitais do tipo S, que tem a forma de uma bola, e na mesma região você tem orbitais do tipo P, que tem aquela forma de duas bolinhas, tá? Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Aproveitar que hoje a internet ela tá generosa com a gente, pelo menos comigo, ó. Deixa eu voltar na figura maior, que ela é mais elucidativa. Isso aqui é um orbital do tipo S. Cadê ele? Aqui. Ó. Aqui você tem orbital do tipo S na primeira camada, orbital do tipo S na segunda camada, orbital do tipo S na terceira camada. Na mesma camada, você tem orbitais do tipo P. Os orbitais do tipo P, o orbital, gente, é a forma na região, a forma do espaço onde você tem maior probabilidade de encontrar o elétron. É mais ou menos essa a ideia. Qual é o lugar... Peraí, deixa eu arrumar minha cadeira aqui, ela ficou meio estranha. Qual é o lugar no espaço onde você tem a maior probabilidade de encontrar o elétron? É um orbital. Então, não é que a camada está dividida em S e P, não. Você tem regiões distintas onde você vai encontrar o elétron. Tá? Isso aqui é o orbital D, tá vendo? Na mecânica quântica, não são previstos orbitais D em todas as camadas. Camada 1 não tem, por exemplo. Nem P tem. Tá? É daqui que vem a história do 1S. 2S, 2P. Ó. 3S, 3S, 3P, 3D. É daqui que vem o diagrama. Tá? Beleza? Deixa eu voltar para lá. Volta. Tudo bem? Então, só para a gente terminar aqui, gente, para passar para outro exercício, a camada de valência é a camada mais externa. Tá? É em torno dessa camada de valência que a gente vai desenvolver toda a parte de ligação química. Tá? Que nesse caso seria a terceira camada. Tá? Terceira camada. São os elétrons que estão no subnível de maior energia. Tá bom? Vou passar aqui, beleza? Olha lá. Aqui a gente pode explicar de maneira resumida a transição. Ó. Quando a luz proveniente de uma lâmpada de neônio é dispersa através de um prisma, obtém-se um espectro descontínuo, o qual apresenta diferentes linhas. Explique em termos gerais como se produz uma linha no espectro. A linha no espectro é a luz que o átomo emitiu. Essa luz que o átomo emitiu foi resultado de uma transição eletrônica, que, por sua vez, foi originada quando o átomo absorveu o quantum de luz. Percebe que eu estou voltando para trás? Eu vou fazer de novo, ó. Presta atenção que eu estou voltando para trás. O átomo emitiu uma luz. Essa luz tem um comprimento de onda específico. Essa luz é resultado de uma transição eletrônica que ocorreu no átomo. Essa transição eletrônica aconteceu porque o átomo absorveu um tipo de energia correspondente a uma diferença entre órbitas. Essa diferença entre órbitas foi absorvida, o átomo, o elétron excitou,
e aí a hora que ele volta para a região original, ele reemite na forma de luz. Tudo bem? Eu vou tentar explicar mais ou menos dessa maneira. Então, ó, cada linha, vamos escrever cada linha, cada, entre aspas, linha, se refere a uma frequência específica proveniente de uma transição eletrônica. E aí, colocar a palavra mais importante, quantizada. Não é qualquer valor, né? Essa palavra quantizada, ela é uma palavra tão pequena, mas ela quer dizer tanto na mecânica quântica. Quando você fala quantização para mecânica quântica, todo mundo, tá, entendi. Que é uma palavra super difícil da gente aceitar, né? Quer dizer que, então, só existem certos valores de energia. Assim como só existem certos valores de carga, como eu havia dito para vocês no começo da aula. Tá? Beleza? Tudo bem? Sem muitas delongas, tá? Como ele quer em termos gerais. Tranquilo? A questão 11, deixa eu ver se é ela já. Eu acho que é. Essa questão, gente, ela é muito legal, porque ela mostra a aplicação prática do modelo de Bohr. Tá? Eu boto fé que um dia isso aqui vai cair ainda. Não tá muito longe. Já caiu, né? Não fazendo conta, mas na FUVEST já caiu, na Unicamp já caiu, na VUNESP já caiu. Então o Enem, a prova de natureza do Enem é muito nessa linha, né? Eu sempre falo para os alunos assim, você quer estudar para o Enem, natureza, vai nos vestibulares mais conteudistas, porque eles estão muito alinhados, né? É diferente da matemática, por exemplo, é um padrão diferente, tem assuntos que o Enem cobra e que o Enem não cobra, né? E os outros vestibulares acabam cobrando. Na natureza, gente, por isso que eu sempre falo assim, em geral, o pessoal vai muito mal em natureza. A natureza é uma pedra no sapato, né? A matemática também a redação também, mas você vai ver as notas de natureza, porque tem uns exercícios muito que você tem que mergulhar na teoria, né? Você percebe que não dá para você chegar e falar, o modelo da bola de bilhar, não dá, não tem como. Olha que questão doida. Tá. Oi. Rapidão, antes de você ler o exercício, eu li uma vez que para você produzir esse espectro descontínuo da luz, você precisa de uma condição de baixa temperatura, ou alta temperatura e baixa pressão. Tipo, isso confere? Tem alguma coisa a Não ver? Porque eu não sei. entendi muito bem. Tipo, alta temperatura eu até entendo por conta da excitação, né? Mas a baixa pressão eu não entendi. Aí eu não fiquei Na em verdade, é dúvida se eu dentro preciso da saber lâmpada que disso. você tem que fazer isso, né? Tem que fazer dentro da lâmpada. Eu acho que o baixa pressão, porque assim, vamos parar para pensar quanticamente, né? O que nós estamos observando é um fenômeno quântico, certo? Ninguém é estranho, por isso é quântico. Para você observar um fenômeno quântico, que tipo de condição você tem que dar para a matéria? Você tem que deixar ela isolada, percebe? Lembra que eu tenho falado nas últimas aulas que conforme você vai deixar, para você perceber o elétron se comportar como uma onda, você tem que olhar praticamente para ele sozinho. Quando você coloca ele perto de um próton, ele já acha que ele é átomo, percebe? Então, para você conseguir ver a excitação quântica ocorrendo, você tem que tentar afastar as moléculas, os átomos de gás. Porque essa luz ela é emitida de que maneira? Dentro de uma lâmpada, né? Você põe o gás na lâmpada, com uma pressão bem baixinha, como você mesmo falou, tá? A questão da temperatura, acho que, talvez por conta de uma agitação específica, não sei, mas a questão da pressão, acredito que seja mais por conta disso. Como é que você deixa um gás o mais afastado possível de outras partículas? Deixando ele com uma menor quantidade de partículas por litro, ou seja, em baixa pressão. Então o gás tem que ser meio que rarefeito. Aí você consegue observar quanticamente esse processo. Porque senão, se você põe muito gás lá, é que nem ver carvão pegando fogo, por exemplo.
Por que que quando você vê carvão pegando fogo, você vê um monte de cor? Você vai vendo cores variadas. Porque ali você não está vendo a quantização nua e crua. Porque você está olhando para uma coisa muito em escala macro. Deve ser mais por causa disso, viu, Breno? Tá bom, obrigado, Danilo. Beleza? Então, essa questão é basicamente sobre a relação entre onda e matéria, tá? Ele fala aqui, ó. Primeiro ele vai dar toda uma explicação que a gente trabalhou em aula, mas eu vou ler junto de novo. A frequência de uma onda é dada pela expressão V lambda F, onde velocidade V é a velocidade da onda, se for no vácuo a velocidade da luz, né, pra gente, e lambda é o comprimento de onda. As ondas eletromagnéticas se propagam com a velocidade da luz, que é 3/10 oitava. Olha o que ele faz. Se um elétron efetua uma transição eletrônica cuja diferença de energia é 2,2 elétron-volt, então quer dizer, ele estava numa órbita, aqui tinha uma outra órbita quantizada, e a diferença de energia entre elas era exatamente 2,2. Aí o elétron absorve esse 2,2 e pula. Ele fica excitado, com uma energia maior. Tá? Quando ele voltar, pelo princípio da conservação de energia, né? Ele vai ter que voltar para cá. Essa energia tem que ser emitida. E o Bohr, ele afirma categoricamente, isso aqui sempre vai ser emitido na forma de ondas eletromagnéticas, que podem ser visíveis ou não. Ele quer saber qual é a cor dessa onda. É basicamente o que ele quer saber, né? Quando ele pede para você calcular a frequência, nota que ele está pedindo a cor da onda, tá? Porque pela frequência você consegue calcular o comprimento de onda e pelo comprimento de onda você vê a luz que o átomo está emitindo. Percebe como o modelo é bom? E quando você faz com hidrogênio, meu, bate tudo certinho. Tá? Beleza. Então vamos lá. Para isso a gente vai usar a equação de Planck, né? Que relaciona a energia com a frequência. H vezes F. Tá? Então, para o item A, energia 2,2 elétron-volt. Aí o elétron-volt vale 1,6 10 a menos 19 joules. Isso aqui tem que ser igual o H da fórmula, que é a constante de Planck, 6,63 vezes 10. Olha o tamanho da constante de Planck, menos 34. Percebe que uma constante desse tamanho só pode ser usada para explicar uma coisa muito pequena? Você imagina uma constante dessa, por exemplo, na gravitação universal. Para perceber como as coisas elas são, como a natureza ela vai dando sinais na matemática, né? Você pega, por exemplo, a constante gravitacional, ela é alta pra caramba. A própria constante elétrica é alta, né? 9/10 a nona. Quando você vai ver a constante de Planck, que é a constante da mecânica quântica, olha o valor dela. É minúsculo, né? Então você realmente está investigando uma coisa num nível, no limite, assim, né? Do que a gente considera como sendo de existir, vezes a frequência. Vai dar uma frequenciona, né? Deixa eu ver aqui. O professor, ele faz a conta de calculadora. Olha, isso aqui dá aproximadamente 0,53, tá? Vou passar o oceano, vezes... Agora eu vou trabalhar com a potência, que é 34 e 19 ali, né? Vai ficar 15 Hz. Tá? Geralmente, as frequências de luz, né, que a gente está trabalhando, elas têm frequências dessa natureza. E, opa, faltou 10, né?
Aí fica difícil, né? Se eu botar vezes 15, não. Faltou um 10, perdão. 10 elevado a 15 Hz. As frequências de luz, gente, elas têm essa grandeza aí, 10 a 15, tá? Geralmente, a gente joga para giga. Giga é 10 a 12, tá? 10 a 12 ou 10 a 9? Peraí, quilo, mega, giga. Giga é 10 a 9, eu acho, né? Sei lá. Nem sei. Quanto que é giga, gente? Giga é 10 a 12? Mega é 10 a sexta. Giga é 10 a 12, né? 10 a 12. Acho que é isso. Então, isso aqui vai ficar 530 10 a 12 Hz, que dá gigahertz. Tá? Beleza? Que é um 3. Item B. As cores podem ser percebidas pelo sistema visual humano, correspondem a uma pequena faixa, por isso que chama espectro visível, né? Só uma faixa. Uma pequena faixa de frequências do espectro eletromagnético. Aí ele mostra. Só que ele mostra as cores não pela frequência. Ele mostra as cores pelo comprimento de onda. Ok? Então, olha o que ele vai perguntar. Ele quer saber se a radiação emitida como resultado dessa transição pode ou não ser perceptível pelo olho humano. Peraí, estão me chamando aqui. Estou com a campainha. O que giga? Giga é 10 a nona? É bilhão, né? Então, peraí, aqui não é giga. Então, aqui não é giga. Então, eu vou deixar 530, porque aqui vai ficar 10 a 12, né? Olha a viagem da pessoa, né? 10 a Será 12 que eu acho que é tera. Da... terahertz? Tera? Uhum. Tera. Pode ser tera mesmo. Vixe Maria, terahertz. Meu, imagina a frequência, né? O negócio como oscila rápido. Bom, enfim. Aí, qual que é o lance agora? É transformar isso em lambda. Vamos transformar em lambda para poder fazer, né? Então, V igual a lambda F. E o lambda eu vou deixar em nanômetros, como ele está sugerindo ali. Então, na escala, né? Então, é 3/10 a oitava dividido pela frequência. Eu vou deixar o 0,53 10 a 15 mesmo aqui, ó. A 15. Acho que fica melhor. Tá? Gente, fazendo um arredondamento levemente grosseiro, 3 dividido por 0,53 dá quase 6, né? Dá um pouquinho menos que 6. Porque se fosse 3 dividido por meio, daria 6. Então eu vou chutar 5,9, bem próximo de 6, 10 elevado a menos 7. Tá? Como a gente está num sistema internacional, isso aqui está metro. Tá? Para eu passar para nanômetro, isso aqui precisa estar 10 a menos 9. Então, eu vou falar que isso aqui vale 590 nanômetros. 590 nanômetros. Esses são os comprimentos de luz, né? De comprimentos de onda da luz, na ordem de centenas de nanômetros. Vamos colocar dessa forma. Né? Você vê que aqui o espectro é bem restrito. Ó. É de 400 nanômetros, que são as ondas mais curtinhas, né? Que você tem no espectro, que são as de maior frequência. Menor lambda, maior frequência. E 700, que é o vermelho. Então, quer dizer, está dentro do espectro. Né? A gente pode arriscar até que ele está para o amarelo, né? Ó. Ele está próximo dos 600, tá? Que é o que ele vai pedir aqui, ó. O esquema no item C, né? A gente já pode até responder aqui. No item C. Ele está na faixa do amarelo. Tá? O esquema também mostra que as cores observadas estão associadas aos comprimentos de onda.
Caso a radiação emitida pela transição ocorra na faixa do visível, né, para não ter que responder a outra anterior, qual seria a coloração observada? Tá? Quer ver o elemento que emite amarelo, né, na faixa desses 1590? O sódio. O sódio emite amarelo. Né? A lâmpada de sódio ela é meio amarelada, inclusive, por conta disso. Tá? Tranquilo, moçada? E aí, né, com esse exercício 11, a gente fechou a parte de modelos pré-quântico, né? A partir daqui, é mais a distribuição eletrônica, números quânticos, coisinhas desse tipo. Vou trocar aqui o slide, tá? Aqui ele pede para fazer configuração eletrônica dos elementos. Tá? Bem tranquilinho, tá? Eu só quero comentar uns detalhes aqui, que aí eu aproveito também o ensejo. Ô, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer primeiro o cloro, depois o níquel, tá? O cloro, eu vou fazer por conta do tamanho, né? De elétrons, cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tá? A distribuição do cloro, ela obedece lá o diagrama de Pauling, como todas as distribuições, mas acontece uma coisa aqui que não vai acontecer no níquel, e eu quero chamar a atenção disso. Se eu perguntar para você assim, olha, aqui, o 3P foi a região no diagrama de Pauling que você ordenou o elétron por último. Por que você fez isso? Porque aqui você tem os elétrons de maior energia. Então, isso aqui é o subnível mais energético. Agora eu vou ser bem honesto para vocês, tá, moçada? Qual a importância do subnível mais energético para a gente? Dentro do ensino médio, dentro do vestibular, dentro do contexto? Nenhuma. Ele não serve para nada. Só para você responder alguma pergunta que o cara te faça. Tá? O que importa para a gente não é o subnível. É o nível de energia mais externo. Essa região aqui, ó. Que é a camada de valência. Tá? A camada de valência para a gente, né, é a camada onde vai haver troca de elétrons no átomo. As alterações que o átomo sofre, né, quando ele vai interagir com os átomos vizinhos, ela sempre ocorre nessa região, que depois a gente comenta. E qual é a situação aqui, né? O subnível mais energético faz parte da camada de valência. O que não é sempre assim. Né? Como o diagrama ele é preenchido na diagonal, e a gente discutiu por que isso acontece, essa distribuição na diagonal ela vai gerar algumas distorções, como acontece, por exemplo, no níquel. Tá? Agora eu vou fazer a distribuição do níquel para a gente perceber uma situação. Tá? O níquel é 28. Então é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 8. Deixa eu ver se deu aqui 10. Isso, 3d8. Olha lá. Vocês percebem o que aconteceu aqui? O diagrama, ele organiza os elétrons de acordo com a energia. O que significa dizer que os elétrons mais energéticos estão na região 3D. Tá bom? No entanto, quando o níquel for, por exemplo, se ligar ou fazer algum tipo de interação, não são esses os elétrons que serão afetados.
Porque embora esses elétrons estão com energia alta, eles não são os que mais são fáceis para o átomo perder. Porque o que governa a perda de elétron no átomo não é a energia necessariamente. Então, a camada de valência é importante. É a camada mais externa. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, nem sempre o subnível mais energético coincide por estar na camada de valência. Tá? Isso vai acontecer, geralmente, com os átomos que não têm subnível D, tá vendo? Você percebe que a diferença entre o cloro e o níquel é que no níquel já aparece subnível do tipo D, tá vendo? Aí começa a acontecer esse problema, que é onde o diagrama começa a ficar estranho. Tá? Tudo bem? Perguntas aqui. Podem tirar print aí. Já foi. Nossa senhora, eu gostei disso, né? Ah, finalmente, né? Agora faça. Acho que eu achei que eu ia fazer um exercício do ITA. Falei, nossa, vou colocar 3 slides, porque daí, né, vai faltar espaço, né? Agora o que a gente vai fazer é a distinção de ordem de energia de ordem de localização. A ordem de localização seria o mais próximo do que a gente pensa em posição mesmo do elétron em relação ao núcleo, né? Se ele está mais próximo, onde está onde essa onda está oscilando, vamos dizer assim, na mecânica quântica, né? Essa onda está oscilando perto do núcleo ou longe do núcleo, né? Bom, a ordem de energia é o diagrama de Pauling, que a gente já discutiu, né? O do cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Peraí, estão me chamando aqui. Agora que chegou os negócios para vocês daqui, gente. Ah, tá, vixe. Agora que chegou os negócios aqui. Chegou meio atrasado. Desculpa aí. Parei a explicação para ver o negócio aqui. Então, ó, o S2, S2, 3P5. Isso aqui é o cloro, né? Cloro. Percebe que para o cloro, a ordem de energia coincide com a localização. Quer dizer, você enxerga uma primeira camada, uma segunda camada com orbitais diferentes, mas você tem uma segunda camada, e uma terceira camada eletrônica. Então, para os elementos mais simples, a ordem de energia coincide com a de localização. Quando é que isso dá problema? A partir do cálcio. A partir do cálcio começa o problema. Por que a partir do cálcio? Porque a partir do cálcio você começa a preencher elétron no subnível D. Então, isso aqui é o cloro, né? Ô, gente, o níquel, você já viu esse problema, ó. Ó o problema aqui, ó. Puff. Aí eu voltei para o 3D. Voltei, né? Como se de fato eu estivesse voltando. Não, você tá distribuindo pela energia, né? Então, quando você vai organizar geograficamente os elétrons, você pensa assim, bom, esses elétrons estão mais externos. Então, eu vou desenhar no final, como se fosse uma ordem de localização. Tá? Para a gente entender ligação química, ó,
Olha o que eu vou fazer. Opa, aqui não é 10, perdão. Aqui é 3D8, né? E aí sim, Tocantins, ó, eu coloco lá o 4S, tá? Aqui está a camada de valência. Isso aqui é a ordem geométrica, que se chama, né? Nas apostilas, nos livros, a gente chama ordem geométrica, tá? Tranquilo? Beleza? 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 Tá acabando, tá acabando. 14. A regra de Rand, ela é uma consequência da mecânica quântica. E ela é fundamental para a gente entender coisas, tá? A regra de Rand, ela fala de uma situação, porque assim, a regra de Rand, ela faz parte de um conceito na mecânica quântica que é o seguinte: como é que está o elétron? Oi, átomo, tudo bem? Como está o elétron? O elétron está da forma menos energética possível. Então, a tendência do elétron é procurar uma situação de menor energia. Isso já era previsto lá no Bohr, né? Na mecânica quântica, essa menor energia, ela requer uma série de coisas. O elétron, não basta ele estar perto do núcleo para ele ter energia baixa. A mecânica quântica mostrou que existem outras variáveis. Então, a regra de Rand, ela é uma espécie de tendência ao desemparelhamento de elétrons. Opa. Tendência ao desemparelhamento eletrônico em um subnível. Eu vou mostrar para vocês aqui que era um exemplo teórico, assim, depois a gente pega o caso do fósforo. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou fazendo a distribuição eletrônica de um átomo e aí, dado momento, eu chego num subnível D e paro em ND... deixa eu pensar aqui. ND4. Então, sei lá, estou lá distribuindo, tem lá ND4. Como é que esses elétrons estão localizados dentro do subnível D? Lembra que dentro do subnível D, pela mecânica quântica, existe a previsão de 5 orbitais. Certo? Que a gente, de maneira muito simplificada, representa por caixinhas. Só lembrando, né? Isso não tem importância nesse exercício, mas esses orbitais têm valores quânticos, né? Também. É um número quântico magnético. A gente representaria eles assim, ó. 0, menos 1, menos 2, mais 1 e mais 2. Certo? Bom, quando o elétron ocupa um orbital, ele pode ocupar esse orbital de duas maneiras. Ou de forma emparelhada ou desemparelhada. Então, a gente começa a se questionar que quando você tem 4 elétrons para ocupar 5 orbitais, existem duas possibilidades para esse evento ocorrer. Vamos colocar aqui. A primeira possibilidade seria os elétrons estarem assim, ó. Certo? Isso é uma possibilidade.
Um segundo arranjo, né? Lembrando sempre, né, gente, que a mecânica quântica ela tem um conjunto de regras um tanto quanto estranho. Por exemplo, dentro de um orbital só podem existir 2 elétrons, com spins opostos, né? Isso é uma regra estranha, porque ela é quântica. Então, eu posso arranjar os elétrons dessa maneira. Nesse caso, eu teria 3 orbitais vazios e 2 orbitais totalmente ocupados por estados de elétrons, né? Muito bem. A outra possibilidade seria você arranjar o átomo, né? Organizar um elétron alojado em cada orbital. Tá? O que a mecânica quântica mostra é que o arranjo mais favorável é o da direita. Tá? Isso aqui é desfavorável. Tá? A gente costuma, até para poder fazer esse conceito ficar um pouco menos estranho, a gente costuma buscar um exemplo, fazer um, como fazia Jesus, né? Para tentar explicar para as pessoas desprovidas de inteligência, ele usava parábolas, né? Então, assim, na época, para poder falar um pouco sobre as coisas que ele precisava falar, né? Que eram assuntos muito delicados, ele usava parábolas, né? E aí a gente usa a brincadeira do busão, né? Tipo, você fala assim, olha, quando você entra num ônibus, geralmente você não conhece ninguém, quer ficar meio quieto no seu canto, você tende a procurar assentos vazios, né? Partindo da ideia de que cada assento tem 2 pessoas, né? E o elétron faz mais ou menos a mesma coisa, né? Não existe uma explicação material para isso, mas isso faz toda a diferença. Essa constatação, ela mostra para a gente um monte de coisas lá na ligação covalente. Por exemplo, por que um elemento faz 3 ligações, o outro faz 4? Isso tem muito a ver com o elétron desemparelhado, tá? A gente não vai nem explicar muito por octeto isso. Muito bem. Então, isso é a regra de Rand, tá? É a tendência ao desemparelhamento eletrônico em um subnível. Então, sempre... E aí, qual que é o truque? Quando você tiver que ocupar os orbitais por elétrons, vá colocando um de cada vez. Inclusive, até tem a piada idiota, né? Você coloca um de cada vez. Né? Um de cada vez. Vai colocando um de cada vez. Por exemplo, se você tivesse que colocar 6 elétrons, você faria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Que é a forma mais... Parou, caramba! Vá. Vocês estão tudo com dor de cotovelo. Ó, dor de cotovelo. Beijo o cotovelo aí, vai. Beijo o cotovelo. Foi boa essa piada, um de cada vez. E ela vem, você vê que ela vem do nada, né? Pum, aparece a piada, né? Eu já sabia que eu ia fazer a piada, mas eu falei, não, não vamos dar muita... De repente ela vem e desaparece. Daqui a pouco ela já volta, foi embora. Tá bom? Ai. Tem que dar essa hora, né, gente? Precisa dar uma... O cara tá dormindo aí, tá babando, vocês vão detonar todo o teclado, porque vocês estão babando em cima do teclado. Vai entrar baba no meio das teclas. Vocês vão ver. Fora que vai ficar fedido, né, o computador. Sabe baba de travesseiro? Conta aí, o que você viu, que você rachou. Ah, põe aqui no grupo, cara. Tá bom, depois você põe no grupo lá. Ah, é tipo foto, né? Memes. Pensei que era uma piada. Tudo bem? Então, ó, aí ele explica a regra de Rand, meio que já explicamos, tá? E ele pede para apontar o número de elétrons emparelhados e desemparelhados na camada de valência do átomo que tem número atômico 15. Então, é pegar o diagrama, fazer a distribuição, tá? E ver como está a camada de valência. Tá? A propósito, esse elemento aí, gente, é o fósforo, tá? O número atômico 15 é o fósforo. Vamos colocar X mesmo. Então, distribuição dos átomos, dos elétrons.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Olha lá. Como a gente não chegou no cálcio, a ordem de energia coincide com a ordem de localização. Aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Mas o que importa para a gente é a camada de valência. Tá? Pelas regras estranhas da mecânica quântica, os elétrons que estão em orbitais s estão acoplados, na verdade, em um único orbital, que tem a forma de uma bola. Tá? O fato de você ter escrito S2 já implica que eles estão emparelhados. Então, eu tenho um par de elétrons no mesmo orbital. Esse par de elétrons no mesmo orbital, a gente representa assim, ó, na estrutura de Lewis. Né? Que é aquela que a gente usa para fazer as ligações covalentes e tal. Os elétrons daqui, perdão, os elétrons daqui, a mecânica quântica prevê a existência de 3 orbitais p. Um alinhado no eixo x, um alinhado no eixo y e um alinhado no eixo z. Né? Super complicada essa ideia também. Tá? Esses orbitais acomodariam 6 elétrons ao todo. Aqui nós vamos usar a regra de Rand. Ó. Tá? Os elétrons que estão no subnível P tendem a ocupar o arranjo mais favorável possível, que seria cada um ali com o seu número quântico, com o seu spinzinho sem o outro elétron junto, sem o par, tá? Esses eu represento separadinhos, né? Só para a gente dar o spoiler, né? Eu já tinha comentado um pouco sobre isso na aula anterior. Aqui está a diferença entre o que eu chamo de ligação covalente e aqui a dativa. Gente, a ligação covalente, ela procura um par. Por isso ela é feita sempre assim, ó. A ligação dativa, ela é uma ligação entre quem tem um par de elétrons sobrando e alguém que tenha um orbital vazio. Sim, porque tem vários elementos químicos, gente, que tem orbital vazio. Então, muitas vezes, o par de elétron de um acopla no orbital vazio do outro. Você cria uma covalência, é um tipo de covalência. Isso eu chamo de dativa, né, ou coordenada. Né, modernamente a gente chama de coordenada. E a ligação covalente tradicional, né? Ou covalente comum. Antigamente era chamada de ligação covalente comum. Tá? Vê como a mecânica quântica ela é útil, né? Por mais bizarra que ela pareça, ela prevê um monte de coisas que a gente explica. Tá? Tranquilo? Perguntas? Vocês percebam que a gente, para aprender bastante coisa, não precisa fazer exercício difícil. Né? É claro que os exercícios difíceis, eles fazem parte da preparação de vocês. Tá? Mas numa aula, a gente precisa falar de coisas, refletir, escreve, memoriza. Tá? Tudo isso, na hora de você sentar para fazer exercício, vai vir na tua cabeça. Não vai ser um negócio meio surge do nada. Tá? Vou trocar aqui. Vou passar para o outro slide. Essa questão, gente, ela é uma questão muito louca. Assim, a questão mais maluca da aula é uma questão de aplicação de números quânticos. Né? A gente falou um pouquinho sobre eles. Né? Cada número quântico tem uma informação referente ao elétron dentro de algumas premissas. Né? Que o elétron não é só uma partícula, ele tem um componente ondulatório, todo aquele papo. Essa questão, na verdade, ela não tem a ver com mecânica quântica. Ele fala assim, ó. Considere um determinado átomo que ele apresente o seu elétron mais energético, que a gente chama de elétron de diferenciação, com os seguintes números quânticos. Então,
Os números quânticos, eles são resultados de uma equação matemática que prevê quais são as condições do elétron dentro do átomo. Tá? O elétron mais energético tem essas informações. Tá? Considerando que o primeiro elétron apresenta spin mais meio, né? Quando ele fala isso, o que ele quer dizer com essa informação? Vem cá. Quando você aplica a distribuição eletrônica, a gente não é obrigado a ordenar os elétrons pela regra de Rand? Então ele está dizendo, ó, o primeiro elétron que você colocar no orbital, obrigatoriamente vai ter o spin meio. Consequentemente, o segundo elétron vai ter spin menos meio. Tudo bem? Beleza? Bom, volta aqui, peraí. Aí olha a pergunta que ele faz, é uma pergunta inusitada. Depois que ele fala dos números quânticos do elétron, ele pergunta, determine o número atômico desse átomo. Gente, o número atômico, nós sabemos, é o número de prótons. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Como é que eu vou achar o número de prótons do átomo conhecendo os números quânticos do elétron mais energético? Alguém tem alguma sugestão? Como eu vou achar o número de prótons de um átomo sabendo os números quânticos do elétron de diferenciação? Você tem que tentar juntar essas duas informações. Tem alguma coisa que conecta elas. Vamos pensar assim. O elétron de diferenciação é o mais energético. Se ele é o mais energético, ele é o último que você coloca no diagrama de Pauling. Você vem distribuindo até o último elétron. Se eu sei aonde está o último elétron, eu sei quantos elétrons eu tenho. Percebem? Então, a minha estratégia é descobrir justamente quantos elétrons tem esse átomo. Tá? Bom, para isso eu preciso saber até onde eu distribuí no diagrama. O diagrama vai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Tá, mas e aí? Vai até onde? Então, eu vou pegar primeiro os números quânticos e vamos destrinchar, né? Os números quânticos do elétron são n igual a 3. O que significa isso? Ele está na terceira camada. Só que o diagrama de Pauling afirma que estar na terceira camada significa estar ou na 3s, ou na 3p, ou na 3d. Quem vai me dizer isso é o número quântico secundário, que representa o tipo de orbital, se é S, se é P ou se é D, né? Vamos lembrar que os números quânticos secundários, eles podem assumir valores 0, 1, 2 e 3. Tá? Cada um deles corresponde a um subnível. Então, elétron em orbital S terá número quântico secundário 0. Elétron com número quântico P é 1, né, secundário, significa que está em orbital P. Número quântico secundário 2, orbital D. Número quântico secundário 3, orbital F. Então, veja só, o nosso elétron está na terceira camada, está na subcamada P. Tudo bem. Estando na subcamada P, eu preciso ver que, pela mecânica quântica, ele pode estar em 3 possíveis orbitais. Então, vamos desenhar os orbitais. Aqui. Orbital 0, né? Aqui, ó, seria a numeração. Orbital 0, orbital -1,
orbital mais 1. O nosso elétron está nesse orbital aqui, ó. Tá? Tá no orbital menos 1. Estando no orbital menos 1, eu preciso saber se ele está sozinho ou acompanhado. Sabe por quê, pessoal? Para pensar um pouquinho. Se o nosso último elétron está aqui, ou a distribuição termina em P1, direto, porque ele tem que ser o último elétron, ou então ele está emparelhado. Só que se ele está emparelhado, a distribuição vai terminar em P4. Ela vai fazer assim, ó, quer ver? Por causa da regra de Rand. Ou ó, 2, 3 e 4. Você percebe que existem essas duas configurações possíveis? Então, ou a nossa distribuição ela vai terminar em 3p1, ou a nossa distribuição vai terminar em 3p4. Quem vai decidir isso? O último número quântico, o menos meio. O menos meio indica que ele é o segundo elétron a ocupar o orbital. Se ele é o segundo elétron, ele está acompanhado. Se ele está acompanhado, a distribuição veio até aqui, P1, P2, P3, P4. Então, o nosso elemento, ele tem uma configuração eletrônica que vai de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. O nosso último elétron está aqui. Tá? E aí, consequentemente, então eu tenho, né, número atômico 10, 16, né? São 16 elétrons. Portanto, eu tenho 16 prótons. Portanto, meu número atômico é 16. Quem sou eu? Eu sou Danilo. Prazer. E vocês? Enxofre. Enxofre, isso. Não era para responder, Breno. Não, mas tudo bem, pode responder. É que eu tava tirando sarro de mim mesmo aqui. Enxofre, exatamente, é ele. Tá bom de memória, hein? Tá bom de memória. Não, pode responder. É isso, galera. Ó, que aula, hein, velho? Mano do céu. E ó, essa aula até que foi light, hein? Não teve muita coisa diferentona. A aula de lançamento está legal, viu? Na quinta-feira. Deixa eu... Peraí, rapidão. Ah, foi light, vai, hoje. Hoje foi light. Hoje não... Putz, semana passada foi pior, cara. Peraí, deixa eu ver o meme aqui, rapidão. Peraí. Peraí, deixa eu entender aqui. Meu, eu não entendi, cara. Puta, vocês vão ficar meio puto comigo, né? Eu não entendi, cara. Peraí. É um cara, o 3D10 olhando assim meio de longe. O que que tem o 4S2 e o 3D10? Eles estão tentando trocar de lugar, é meio que isso? Por que que vocês estão, caralho? Por que que vocês estão me dando risada na minha cara? É, então, é isso, né? Ah, tá, tudo bem. Eu achei que tinha alguma outra mensagem, sei lá, velho. Fico meio noiado com esse negócio. Tipo, de não entender, tá ligado? É, cara, sei lá, velho. O que que tá... Será que pode ser, por exemplo, que eles têm energia muito parecida, então vira uma banda de valência, sei lá, um negócio meio assim. Pensei numa coisa. Puta que pariu. Vamos parar, chega.
Tá. Deixa eu gravar. Para aí, deixa eu destopar aqui o negócio.